Então eu quero compartilhar com vocês qual é o tema que nós vamos falar hoje. Repete comigo: crise existencial. Esse é o nosso tema. Meus irmãos, quando nos perdemos, colocamos tudo a perder. Às vezes, o fato de nos perdermos em algumas coisas, em algumas questões, também nos leva a colocar tudo a perder, ou muitas coisas a perder em nossas vidas. Tem sido cada vez mais comum encontrarmos pessoas vivendo crises existenciais, né? Nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão mergulhadas em crises existenciais, né? Pessoas perdidas dentro de si mesmas. E pessoas perdidas acabam colocando coisas importantes, destino ou suas próprias vidas a perder. Então, queridos, nós vivemos uma geração extremamente confusa, insegura, amedrontada, porque se perdeu dentro da própria vida e passou a viver uma forte crise existencial. Mas a verdade é que não é difícil encontrarmos pessoas encarando e vivendo crises existencial, né? Então, isso não acontece só com as pessoas que não estão na igreja. Pelo contrário, na igreja também nós temos uma geração de crentes que convivem com crises terríveis. E o que é mais assustador é que a crise existencial, quando ela é vista e detectada na vida de alguém que não conhece as Escrituras, que não conhece a Deus, é até compreensível. Afinal de contas, essa pessoa não se relaciona com o Pai, com Deus. Ela não se relaciona com as Escrituras. Ela não escuta mensagem, palavras, pregações, conselhos semanalmente. Então é até compreensível de certa forma. Mas o pior é que quando isso entra para as pessoas que estão constantemente dentro do ambiente cristão, dentro da igreja, ouvindo pregações, ouvindo mensagem, ouvindo aconselhamentos, é assustador. É simplesmente assustador. Pessoas entram em crise com sonhos, pessoas entram em crise com ministérios, pessoas entram em crise com projetos, pessoas entram em crise com propósito. A coisa mais fácil que tem, meu irmão, minha irmã, é você descobrir qual é o seu propósito. A coisa mais fácil do mundo. Seu propósito você só vai descobrir ele no dia que você encontrar algo pela qual você está disposto a dar seu tempo, seu dinheiro, seu amor, sua atenção, sua dedicação, pela qual você vive, se necessário for, pela qual você morre. É muito simples. Você quer saber se uma coisa é o seu propósito de vida? Veja o que você está disposto a fazer por aquilo. E tudo aquilo que você não estiver disposto a fazer muita coisa por aquilo, saiba, isso é uma coisa legal na sua vida, mas não é o teu propósito, porque pelo teu propósito você vive, se necessário for, você morre. Irmão, seu propósito é aquilo que você está disposto a fazer o que necessário for, mas não aceita viver sem. Isso é o teu propósito. E não necessariamente isso resume a uma postura ou atitude ou alguma coisa litúrgica. Às vezes é na vida. Tem coisas, irmãos, que não tem como você negar. O que de fato é seu propósito é aquilo que você está disposto a viver e até morrer se necessário for. Porém, muitas pessoas têm nisso a sua maior crise. Sabia disso? Muitas pessoas têm nisso a sua maior crise. Qual é o meu propósito? O que Deus tem para mim? E o meu conselho, a minha resposta é a mais simples possível. Você quer saber seu propósito mesmo? Ninguém entende do seu propósito melhor do que a pessoa que te deu um propósito. Você está aí? Então, se você quer entender do seu propósito, a melhor pessoa para você conversar sobre ele é quem te deu um propósito.
Acabou. Tem erro. Não tem erro. Então, queridos, eu quero trazer essa mensagem com Mateus capítulo 11, versículo 1, que foi o texto que eu postei lá, né? E vamos ver onde nós vamos parar aqui. Um texto bem conhecido, eu coloquei no grupo para a gente tentar achar. Mateus capítulo 11, versículo 1. Tem alguns detalhes que eu preciso que você me ajude aqui. Vamos lá. João, ao ouvir na prisão, onde ele estava? Onde ele estava? Na prisão. O que Cristo estava fazendo, olha que doideira. João estava preso e ouviu na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Meu Deus do céu. Presta atenção. João estava preso, e na prisão ele ouviu o que Jesus estava fazendo. E aí ele manda os discípulos dele perguntar a Jesus se Jesus era o que ele estava esperando mesmo, que havia de vir, ou se ele tinha que esperar outro. A pergunta que eu faço é: qual é a lógica dessa pergunta? Porque se eu escuto que o que Jesus está fazendo, o que deveria gerar em mim aquilo que eu ouvi? Certeza. Mas em João gerou dúvida. E a pergunta é: por quê? Ou essa pergunta de João poderia ser uma pergunta também absolutamente comum, se fosse feita, ou se não fosse feita por essa pessoa aqui, ó. Versículo 29 do capítulo 1. Seria só mais uma pergunta: é você mesmo ou tem que esperar outro? Seria normal, se ela não fosse feita por essa pessoa aqui, ó. Olha quem fez essa pergunta, olha quem fez aquela pergunta. Essa pessoa aqui, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí você pode pensar: ah, mas ele falou isso depois que foi solto. Não, João foi preso uma vez só. Desculpa, é João 1:29. Desculpa, João 1:29. João 1:29. Saí de Mateus, fui para João. Vamos lá. É porque eu estou falando de João, a pessoa, e aí fiquei no texto também. Não é mais Mateus, é João 1:29, tá bom, gente? Vamos lá. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção. Quem está dizendo isso? O mesmo João que, quando foi preso, mandou perguntar se Jesus era Jesus, ou se ele tinha que esperar outro. Ele foi preso depois disso aqui, não depois na sequência, mas não sei quanto tempo depois, mas primeiro ele teve essa revelação, e depois ele foi preso. Está comigo? Eu preciso da sua atenção, porque nós vamos chegar em algum lugar. Mas se isso não for suficiente, vamos para o 33, versículo 33 do mesmo capítulo 1 de João. Vamos lá? Olha o que ele está dizendo: eu não teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vi descer o Espírito, vi descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. João
está dizendo por 2 vezes. Primeiro ele diz: tá vendo aqui, gente? Todo mundo, fique sabendo. Tá vendo aqui? Isso aqui é o Cordeiro de Deus. Esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É João que está pregando, ele está ensinando. Parece, aí que é só impressão minha, que talvez alguém torceu a cara, fez um ar de dúvida, e ele falou assim: olha, eu não teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Quem foi que enviou João para batizar com água? Deus. E aí ele continua: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Uau! Eu vi, João diz, eu vi, e eu testifico que este é o Filho de Deus. Quem faz a pergunta é o mesmo que fez estas declarações. A mesma pessoa. A mesma pessoa que disse: eu vi e testifico, está aqui o Cordeiro de Deus. Eu não teria conhecido se aquele que me enviou não tivesse falado. É o mesmo que fala assim: Jesus, pergunta a ele se é ele mesmo ou se eu tenho que esperar outro. Ô irmão, vamos ser sinceros, é extremamente confuso. Extremamente confuso. João, primeiro, ele afirma algo extremamente sério. Foi Deus quem lhe revelou que Jesus era Jesus. João viu, testemunhou pessoalmente. Agora, o que aconteceu para que João entrasse nessa crise e nessa dúvida? O que houve? Que a mesma pessoa que falou aquelas coisas, que fez aquelas afirmações, agora está em dúvida. Bom, eu não quero trazer para vocês como uma resposta absoluta e como uma verdade única, mas quero trazer para vocês como o que eu quero compartilhar e ministrar a vocês essa noite a respeito desse texto. João estava preso. João estava preso. João não estava no seu lugar. João era um homem de deserto, irmão. Seu ambiente era o deserto, seu chamado florescia no deserto, sua voz ecoava no deserto. Mas agora ele está preso. É comum entrarmos em crises existenciais quando estamos fora do lugar que Deus nos chamou para estar. Quando você sai do lugar que Deus te chamou para estar, é comum, você vai abrir porta para crises existenciais. João estava num lugar que ele não deveria estar. Ele estava fora do seu ambiente, ele estava fora do lugar que ele nasceu para ecoar. Antes de João nascer, Isaías profetizou. E Isaías profetizou: voz do que clama no deserto. O deserto era o lugar de João. O palácio não era o lugar de João. Prisão não era o lugar de João. Então, se você vai para um lugar, se você está preso no ambiente, em algum lugar que não é o seu, saiba, a chance de você entrar em crise é muito grande. Quando perdemos o nosso ambiente espiritual, nossa identidade começa a ser afetada. João, no deserto, tinha uma autoridade simplesmente absurda. Você imagina que as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas iam ao deserto para ouvir João, e não ia 5, 10 pessoas não. A Bíblia diz que as multidões iam ao deserto para ouvir João, e chegava lá, João não alisava ninguém. O que é mais louco era que João fazia uma coisa assustadora aos meus olhos. Talvez você já pensou nisso, ou me ouviu falar, mas pensa só. A vida inteira existia uma maneira de se perdoar e pedir perdão por pecado. Qual era a maneira? Derramar sangue. Aparece um cara no deserto dizendo: arrependam-se
e sejam batizados e vocês serão perdoados. Irmão, tá, e daí? Quem disse? Quem garante? Não estava escrito isso em lugar nenhum. As pessoas eram jogadas no Rio Jordão, molhadas, e saíam perdoadas. Elas se sentiam perdoadas. É você implantar uma coisa contra algo que existiu a vida inteira. Era esse cara que estava no deserto, batizando as pessoas, e as pessoas simplesmente acreditavam naquilo e saiu para viver a sua nova vida, sem nenhuma escrita, sem nenhuma doutrina, sem a aprovação do concílio sacerdotal, na autoridade. É loucura isso aí, irmãos. Alguém aparece com algo que determina um novo tempo, as pessoas abraçam aquilo e vão viver. Era no deserto que João repreendia as pessoas, e curiosamente ninguém se ofendia, porque quando você está no seu lugar de autoridade, o que você faz não fere, cura. Mas fora do seu lugar, não. Então, quando nós perdemos o nosso ambiente espiritual, nossa identidade começa a ser afetada. E quando a nossa identidade é afetada, o próximo passo é entrarmos em crise. E não é por isso que o diabo trabalha tanto contra a nossa identidade. Porque ele sabe, se eu atingir tua identidade, eu posso jogar dentro de uma crise. E aí cada um ele joga na crise que ele achar melhor. É isso. Então João não estava fazendo aquilo para o qual foi chamado. João nasceu para anunciar, João nasceu para preparar caminho, João nasceu para apontar para Cristo. Agora ele está impedido de fazer aquilo para o qual nasceu. Resultado? Crise. Talvez, meu irmão, minha irmã, você está aqui em casa, ou você está agora online, ou você vai ver depois. Talvez você não encontrou resposta para as crises que você vive. Eu te digo, não tem nada que potencializa mais uma crise na vida de uma pessoa do que ela não está vivendo o que ela nasceu para viver. E você querendo achar resposta num monte de coisa, eu te digo, encara a verdade do que Deus tem para você, e eu te garanto que você sai dessa crise. Só que a mentira do diabo, ela é muito sutil. Observe que sempre que nasce uma ponta de crise, a proposta da nossa alma é fugir sempre do que Deus tem para nós. Não é por isso que o cansaço não te tira das suas atividades comuns, mas te tira das atividades espirituais? E você acha que é normal? É óbvio que não. É óbvio que não. É porque o inimigo sabe que as crises é o caminho mais curto para te tirar do propósito. E o propósito pode ser o alvo principal para o inimigo gerar crise em você. É isso. Então João não estava vivendo o que deveria viver. A prisão roubou sua liberdade, sua rotina, sua perspectiva. Imagina. Um cara que está acostumado com o deserto, que ele mesmo, eu não sei onde nasceu, mas ele mesmo desenvolveu seu alimento. Não se vestia como os outros, não comia como os outros, não era limitado, e me parece tem uma personalidade muito forte. É só você fazer a leitura para pregar o que ele pregava, para estar preso e continuar confrontando o pecado. Não era qualquer um, mas pessoas assim, amordaçadas, limitadas, impedidas, tem uma grande chance de entrar em crise.
ele estava fora do seu lugar. Não viver aquilo que Deus planejou para nós pode ser uma grande brecha para as crises existenciais. Nós estamos falando de um cara incrível. Nós estamos falando de uma pessoa que foi a resposta para 450 anos de silêncio de Deus. Deus resolveu não falar. E fez isso por centenas de anos. E quando Deus resolve falar de novo por meio de alguém, Ele escolheu uma pessoa. Ela não existia em vida. Ele faz ela nascer. Ele permite ela crescer. Então dá a ele uma autoridade. Uau! Essa pessoa é incrível. Essa pessoa não negocia, ela não se vende, ela não se corrompe, ela não fez média, ela não aliviou para ninguém, porque ela era uma voz que ecoava no deserto. E foi para isso que ela nasceu. Na verdade, existia um propósito. Alguém precisava nascer para ecoar uma voz, preparar o caminho. E Deus escolheu João. Então, a crise existencial nos leva a questionar o inquestionável. João começa a questionar aquilo que antes era absolutamente inquestionável. Foi ele que disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Eu vi, eu testifico. Mas dentro dessa crise, ele questiona. Ele não estava questionando apenas Jesus. Ele estava questionando aquilo que ele mesmo havia visto, ouvido e testemunhado. João não estava questionando a pessoa de Jesus. Eu acho que o maior questionamento de João agora era com ele mesmo. Porque a mesma pessoa, ele escutou falando: sabe aquela pessoa que você falou, em outras palavras, é óbvio, sabe aquela pessoa que você disse que era o Cordeiro de Deus? Adivinha, está curando o cego. Porque era isso que se falavam de Jesus. Sabe aquela pessoa que você disse que era o Cordeiro de Deus, que você viu e testificou? Imagina, ele está multiplicando pães e peixes. Sabe aquela pessoa que você falou que era isso, que era cordeiro, que você batizou? Você não acredita. Ele está curando os aleijados. Então João chama os seus discípulos e fala: vai perguntar a ele se é ele mesmo, ou se eu vou ter que esperar outro. Esse questionamento não faz o menor sentido. Mas a Bíblia é o único livro que não esconde nem as qualidades, nem as limitações dos que ela fala. Era João, um homem incrível, em crise. Era o profeta, era a voz que ecoava no deserto, era aquele que veio para preparar o caminho. Ele estava questionando o que ele mesmo havia dito. Pessoas em crise vivem mais de perguntas do que de respostas. Quer saber se uma pessoa está em crise? Ela não tem resposta para nada, mas tem pergunta para tudo. E eu nem estou falando de pergunta no sentido bom da palavra, porque perguntar é bom. Eu aconselho: seja uma boa pessoa, seja bom de perguntas. Às vezes nós até perguntamos, mas somos ruins de pergunta, porque nós gastamos as perguntas com o que não vai gerar nada. Então seja uma pessoa de boas perguntas. Todo mundo que é sábio gosta de responder boas perguntas. Faça boas perguntas e você vai crescer na vida. Mas a verdade é que quando as perguntas se tornam confusas, elas revelam uma vida em crise.
Você está aí? Pessoas em crise fazem mais perguntas do que dão respostas. Porque as pessoas em crise vivem de perguntas e não têm respostas. Agora, algumas pessoas estão como a samaritana mesmo. Passam a ideia de hiper mega resolvido, mas no fundo. Porque se você for pegar o primeiro momento daquela mulher com Jesus, você pensa, meu Deus, mexe com isso não, isso aí é resolvidaça. Como você, judeu, ousa de pedir água a mim que sou samaritana? Os judeus não se dão bem com os samaritanos, como é que é isso? Sei o quê? Você olha assim e fala, meu pai, aí é resolvidona mesmo. Mas é só Jesus ir entrando que veio para fora. Vivia uma crise profunda. 6 relacionamentos, nenhum prestou. Por quê? Porque tinha dúvida. Onde eu devo adorar? Qual é o jeito certo? Qual é o lugar certo? De que maneira? Crise. Em Mateus capítulo 11, primeiro texto que nós lemos, do versículo 4 ao versículo 6, Jesus responde a pergunta de João. E a resposta foi: voltem, digam a João. Olha que, gente, Jesus não sabe brincar. Olha, vê se você consegue ver o que eu vi nesse texto. Voltem e digam a João o que eu vou dizer para vocês. Não. Voltem e digam a João o que vocês estão ouvindo e pega no que João falou. O que João disse? Eu vi e ouvi. Eu ouvi e testifiquei do que eu vi. Então Jesus não falou assim, diz a ele que sou eu mesmo. Pode falar que, fica tranquilo, sou eu, está dando certo. Não, Jesus falou assim, vocês vão dizer a João, sabe o quê? O que vocês viram e o que vocês ouviram. Ele vai entender a linguagem. Ele vai saber o que está acontecendo. Vai dizer para ele o que vocês viram e estão ouvindo. Os cegos veem e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus não falou assim, diz para ele que sou eu mesmo. Jesus não falou assim, tá, fala com ele que fica tranquilo. Talvez João estivesse esperando uma resposta direta. Sim, sou eu. Mas Jesus responde mostrando o que ele continua fazendo. João, você sabia quem eu era. Então olhe para aquilo que eu continuo fazendo. Isso confirma aquilo que você já sabia. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir Deus com as movimentações dele. Muitas vezes, meus irmãos, Deus não responde nossas crises com as explicações que nós queremos, mas Ele responde nossas crises mostrando o que Ele está fazendo em nossas vidas. Para te ser sincero, pelos conceitos e por aquilo que João ouviu, ele não podia mesmo entrar em crise. Afinal de contas, João não ouviu de um profeta, João ouviu de Deus. Foi João, isso, acredite, foi João que estava batizando Jesus nas águas quando os céus abriu e disse: esse aí
é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Qual é a dúvida de João? Espera lá. Qual é o seu problema, João? O que está acontecendo com você? Você viu o céu se abrir? A pergunta que eu te faço, meu irmão, minha irmã: qual é a tua crise? Qual é a tua dúvida? Por que você não sai desse emaranhado de crise? Por que você não lembra do que ele te disse? Qual é a tua dúvida? João não leu que o céu se abriu, João viu. João não leu que uma pomba, o Espírito desceu em formato de pomba, foi João que viu. Onde está esse homem que viu tudo isso e ouviu tudo isso? Por que ele faz a pergunta que faz? Talvez o lugar que ele está seja a resposta. Ele estava fora do lugar dele em Deus. O lugar de João, desde antes mesmo de nascer, era no deserto. Por alguma razão, João vai parar, eu não vou entrar nos pormenores. João vai parar dentro de um palácio, dentro de um cárcere. E aí, irmãos, fica a dica. Às vezes nós estamos no deserto e o nosso sonho é ir para um palácio. Mas todo palácio tem um cárcerezinho. Cuidado. Todo palácio tem uma cela. Tem uma masmorra. Sim, tem trono, tem coroa, tem comida maravilhosa, tem roupa chique, mas também tem uma masmorra, tem uma celazinha. Se você for um João, para Davi o palácio era um propósito, para João não. Davi nasceu para sentar num trono, João nasceu para gritar no deserto. Davi não daria muito bem no deserto e João não daria muito bem no palácio. Porque ambos nasceram para cumprir propósito em lugares distintos. Deixa eu voltar em Mateus aqui. Curiosamente, Jesus, ele não começa a resposta. Ele não trata a dúvida, ele trata a identidade. Sabe por quê? Porque o versículo 7 do capítulo 11 vai dizer assim, ó: enquanto saíam, olha só que Jesus é muito Jesus, gente, não tem lógica não. Gente, meu pai, se Jesus não sabe brincar não. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Meu Deus! Que é isso, Jesus? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta, esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês: do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele.
Olha o que Jesus está falando. O cara está numa crise terrível. Está terrível, é ele mesmo. Manda ele dizer se sim ou não. Eu preciso saber. Fala assim, deixa eu falar para vocês. Sabe, olha para quem que Jesus está dizendo, gente. Jesus está dizendo isso. É no mesmo capítulo, é no mesmo 11 aqui. Jesus está dizendo isso, sabe para quem? Para a multidão. Imagina os discípulos de João chegando e falando assim: mestre, seguinte, João mandou perguntar se você é você mesmo, ou se vai ter que vir outro. Jesus manda a resposta que João precisava, e agora traz uma palavra de afirmação e honra, identidade para João, para todo mundo saber que eu quero falar para vocês uma coisa. E isso os discípulos de João estavam no ambiente ainda, eles estavam começando a sair. Enquanto ele saiu, a multidão a respeito, enquanto Jesus começou a falar a multidão a respeito de João. Como é que os discípulos sabem disso? Como é que os discípulos sabem que foi isso que Jesus disse? Porque eles estavam ouvindo. E o que eles ouviram? O que eles ouviram? O que vocês foram ver no deserto? Eu imagino que os caras estão indo embora. Peraí, pessoalmente, peraí, vamos ouvir, peraí. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupa fina? Traduzindo, João, você não se vestiu errado. João, não tinha nada de errado com você, meu filho. Jesus está mandando mensagem para João, velho. Mensagem de cura, mensagem de afirmação, mensagens pontuais. E aí Jesus fala: ora, os que vestem roupa. Olha que mensagem, meu Deus do céu, Jesus. Os que vestem roupas finas estão nos palácios reais. Cara, que isso, Jesus? Você não sabe brincar. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Um profeta? Só um profeta? Mais do que um profeta. Eu digo a vocês, mais que um profeta. Eu digo a vocês, João não era só um profeta, João era uma profecia. Vocês foram ver aquele a respeito do que está escrito. João era uma mensagem, João era uma profecia viva. João não era apenas um profeta, João era uma mensagem, João era uma profecia, João era um propósito, João era algo fundamental para que Jesus viesse. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Mensageiro de quem? Quem é que está enviando? À frente de quem? João está à frente de quem, gente? Então, João é mensageiro de quem? Meu Deus. Ele preparará o teu caminho. Não é o caminho, é o teu. João veio preparar o caminho, veio preparar um caminho. João veio preparar o caminho do caminho. Digo a verdade a vocês: do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Agora vem comigo. Os discípulos de João chegando na prisão, visita. Ei, João, e aí? O que ele disse? Então, João, ele disse o seguinte: ele foi lá, João, falou assim: olha,
que era para a gente dizer para você o que nós vimos e o que nós ouvimos. Então tá, o que vocês viram? Então, João, o que nós vimos foi os cegos que estavam lá começaram a enxergar. Isso se diz alguma coisa, João? Mas o que? Tinha coxo lá, João, que andou. Sério? João, você acredita que tinha leproso que foi limpo na hora, assim, saiu com a pele limpinha? Foi isso que nós vimos, João. Também vimos ele pregar o evangelho para os pobres. Não deu cesta básica não, João, mas ele pregou. Então foi isso que nós vimos, João. Mas também, João, quando a gente estava saindo, nós começamos a ouvir. Nós já te contamos o que vimos e nós começamos a ouvir. O que vocês ouviram? Então, João, ele falou assim: o que vocês foram ver no deserto? Perguntando para o povo, João. Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Vocês foram ver um homem vestido de roupa fina? Sabe o que ele disse, João? Ele disse que os que usam roupa fina é os que moram nos palácios. Foi os que nasceram para o palácio que tinham que vestir roupa fina. Em outras palavras, sabe o que ele está mandando te dizer, João? Que você não se vestiu errado, porque você não é do palácio, você é do deserto. Ah, João. Mas ele continuou, viu? Ele fez outra pergunta: afinal, que vocês foram ver um profeta? Sabe o que eu descobri? João, eu estava enganado a seu respeito. João, você não contou isso para nós, João. Nós achamos que você era só um profeta. Não, João, sabe o que ele disse? Que você é mais do que um profeta, João. Que você é uma mensagem. João, ele disse que você veio preparar o caminho dele. Ou seja, ele só está andando, ele só está passando por algo que você preparou. Que o destino dele, João, foi preparado por você. Que ele vai chegar onde você pavimentou, onde você abriu, onde você preparou. Então, João, sem você ele não tinha para onde ir. Cara, que maneira de responder uma crise. Sua identidade, seu propósito, o que os céus pensam de você, o que você nasceu para ser e quem de fato você é. Deus não responde crise fazendo cosquinhas, te dando balinha doce e te entregando uma rosinha. Deus responde crise tratando da sua identidade, dizendo: ei, você nasceu para isso. Eu quero te falar o que eu penso de você. Eu quero te falar como eu te vejo. Eu quero te falar para que você nasceu. Eu quero te falar o que você foi capaz de fazer. Deus não responde crise com sim ou não. Deus responde crise dizendo quem você é. O grande problema das pessoas que estão em crise é porque elas pararam de ouvir Deus. E quando você para de ouvir Deus, tudo que você vai ouvir é sua alma, o mundo, as pessoas e as mentiras do diabo. Quer sair da crise? Deixa Deus falar as verdades dele sobre você. A maioria de nós, quando entramos em crise, procuramos alguém que convenientemente vai nos falar o que nossa alma quer ouvir. Vai nos dar os conselhos que nós já sabemos até mais ou menos qual é. Vai nos dar as direções que nós já temos até mais ou menos uma ideia do que vai ser. Mas se você fizer a coisa certa, talvez alguém vai te mandar olhar para dentro. Jesus lembra a João o preço. O reino é tomado por esforço. E só os que se esforçam se apoderam dele. Existem fases da vida em que permanecer firme exigirá esforço, e não pouco. Haverá momentos que será necessário lutar contra a própria alma para continuar
crendo. E quem está falando para vocês não é alguém que a vida facilitou para chegar onde chegou, não. Recebemos um casal hoje de pastores, e teve um momento que eu falei: meu irmão, eu queria saber de algumas coisas da minha vida, como foi que nós rompemos em algumas coisas. E eu disse: deixa eu te falar uma coisa, filho. Nós somos da selva, irmão. Nós tivemos que romper, sobreviver, velho. Selva. Teve uma vez que eu entrei num pânico assim, queria fugir. A Adriana me chamou, falou assim: olha aqui, você vai encarar o problema. Eu vou falar eu não sei como exatamente o que ela disse, não me lembro agora, faz muitos anos isso, mas eu vou falar como minha alma entendeu. Como a minha alma entendeu, não necessariamente foi essas palavras dela. Deixa de ser frouxo, isso vira macho, e vai virar esse jogo. Irmão, eu acho que era o primeiro ano de casado, segundo máximo. Nem casado era. Antes de casar, irmão, 25 anos isso. De lá para cá, irmão, eu entendi uma coisa: é selva. É selva. Eu não acredito nesse mundo de fantasia que as pessoas pregam por aí, que o fato de você existir é o suficiente, parece que o mundo te deve e tudo tem que acontecer. Irmão, Deus não poupou Abraão, Deus não poupou Isaac, Deus não poupou Jacó, Deus não poupou Davi, Deus não poupou Sansão, Deus não poupou Gideão, Deus não poupou Jeremias, Deus não poupou nenhum dos profetas, Deus não poupou João, Deus não poupou nenhum dos apóstolos, Deus não poupou Jesus. Por que Ele pouparia a mim? Por quê? Exceto que mentiram a respeito do Evangelho, como se o Evangelho fosse algo para a pessoa ter uma vida facilitada e não de vencer. E aqueles que acreditaram nessa doutrina da facilitação de vida por meio do Evangelho vivem em crise e frustrados, porque o que eu acredito num reino que é tomado por esforço. Em cada degrau, em cada fase da sua vida, você tem que se esforçar em um nível. E vai ser assim até a volta do nosso Senhor. Deus não foi fazer carinho em Elias, Ele mandou o anjo falar: levanta, come e bebe, porque é longa a caminhada. Para de frescura, rapaz. Sai desse lugar. Porque carinho, para quem está em crise, não resolve. O que resolve é identidade, propósito, palavra e destino. Quer sair da crise? O que Deus falou a teu respeito? Quem você é diante dos olhos dele? Não é dos olhos do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, do colega de trabalho, do seu patrão. Não, estou falando dos olhos de Deus. Quem você é para Deus? Para de sabotar sua história, para de sabotar sua vida, para de fingir que você não é quem Deus falou que você é, porque você é quem Deus falou que você é. Não troque uma vida proposital por uma vida de afagos. Não troque uma vida de destino por uma vida de palavras confortáveis e agradáveis à sua alma. A palavra que João ouviu, imagina o cara nascer e logo quando ele tem consciência da vida, ele fala assim, ele vai ouvir de alguém e falar assim: deixa eu te falar, meu filho, você nasceu para morar no deserto. Sim,
Mas como é que vai ser? Alguém vai levar marmita todo dia? Não dá, João, porque no deserto não dá para ir assim toda hora. Não é ir ali no bairro tal, pegar o Uber. Você vai ter que dar um jeito de comer o que tem lá. Então, João, você nunca vai usar um tênis de marca, porque lá no deserto não rola. João, então você tem que vestir roupa assim que aguenta o rojão, porque é frio, hein? Foi para isso que eu nasci? Então é nisso que eu vou. Mas até homens que disseram sim um dia entraram em crise no outro, porque é homem. Um dia eu ouvi uma pregação que eu não concordo com ela em hipótese alguma. E até essa interpretação foi motivo de muito estresse na minha vida durante um tempo. João era linguarudo. Falou demais, por isso perdeu a cabeça. Não foi isso que eu li na minha Bíblia. Não é isso que essa casa crê. A minha Bíblia disse que dos que nasceram de mulher, ninguém foi igual a João. E eu prefiro ficar com o que Jesus disse do que com o que os pastores e pregadores e profetas falaram. Se Pedro falasse mal de João, eu não ia acreditar. Se Paulo, que eu amo muito, falasse mal de João, eu não ia acreditar. Porque Jesus falou que João foi o cara mais incrível que nasceu de mulher. Pronto, e acabou. Mas até os caras mais incríveis, as pessoas mais incríveis, até elas, quando estão fora do seu lugar, entram em crise. Talvez as crises sejam mais fáceis de você, pelo menos, identificá-las hoje. Veja se você não está fora do seu lugar. Ah, é verdade, eu tinha que estar morando lá na Serra, eu estou morando em Vitória. Não estou falando disso não, irmão. Não diminui Deus, não. Faz isso não. Faz isso não. Porque tem gente que mora na rua aqui em Vitória, tem gente que mora na rua na Europa. Tem gente tem gente que pede dinheiro no sinal aqui, tem gente que pede dinheiro na Flórida, no sinal da Flórida. Mesma coisa. Diminui Deus, não. A conversa aqui é mais alta, a conversa aqui é mais profunda. Só que a gente não quer encarar algumas verdades e ficamos diminuindo, trazendo Deus para esse patamar aqui, para esse lugar, para esse lugar. Eu prefiro ficar com o que Deus disse a Abraão e disse a Josué: onde pisar a planta do seu pé eu te dou. Sabe qual é o meu medo da igreja dar errado aqui em Vitória? Adivinha? Zero. Porque não é sobre vitória, é sobre o que Deus falou na minha vida. Zero. Não é sobre um lugar, é sobre quem pisa. É sobre quem pisa no lugar. Deus tem uma palavra para mim. Deus tem uma palavra para você. Não deixe a crise, o diabo, sua alma, colocar dúvida. Agora eu te digo, você quer me ver eu em crise, é quando eu estou fora do meu lugar. No dia, irmão, no dia que eu não me tranco, que eu não ponho meu fone
e vedo tudo e não escuto ninguém, e não passo umas boas horinhas nesse lugar, esse é o dia que eu estou correndo um sério risco de um telefonema gerar crise, de uma notícia gerar crise, de uma ação de alguém gerar crise, porque eu entendi perfeitamente qual foi o lugar que eu nasci para viver. E qual foi o seu? Vamos terminar, né? Ficou tenso aqui hoje, né? Pode enterrar o morto? Ficou meio fúnebre aqui, né? Ei! Vai dizer a João, vai dizer a Kleber, vai dizer a Kesley, vai dizer a Tiago, vai dizer, vai lembrar ele, vai lembrar ela, vai dizer. Talvez o que vai nos tirar da crise, talvez não nos tira do palácio, mas nos tira da crise. Você é doido para sair do palácio e Deus doido para tirar da crise. Você é doido para sair da masmorra e Deus doido para te tirar de você mesmo. Vai dizer o que vocês viram e o que vocês ouviram. O que você ouviu a seu respeito? O que você ouviu a seu respeito? Que você é fraco, abandonado, órfão, derrotado. Eu não lembro se era em Belo Horizonte ou se era lá na Bahia, que tinha um negócio, tipo assim, quando você quer o cara acordar, meu irmão, toma um banho frio. No meu caso, eu preferi acordar por outros meios, porque tenho uma enorme dificuldade com o banho frio. Então eu preferi romper de outras maneiras, né? Nunca pus os pés na água da praia em Vila Velha. Nunca pus os pés. Não tenho falta. Precisa me incentivar. Eu não sinto falta. Fique tranquilos. Estou bem com isso. Brincadeiras à parte. Toma um banho frio, irmão. Levanta, velho. Vamos para a selva, velho. Para contextualizar, para a gente orar. 3 jogos da Copa do Mundo foram virados aos 86 minutos. Traduzindo, faltava 4 para acabar o jogo. Sabe por que isso foi possível? Porque quem estava sendo derrotado continuou acreditando que podia vencer. Se entrega os pontos, já era. Eu vou ser sincero, meu irmão. Eu sou da doutrina do levanta e anda. Eu sou da doutrina que só termina quando acaba. Eu sou da doutrina de que, meu irmão, enquanto eu respirar, eu estou vivendo. E enquanto eu viver, tudo pode mudar. Eu não estou aqui para retroceder, eu não estou aqui para entregar os pontos, eu não estou aqui para te fazer cafuné, gospel, eu estou aqui para te falar o que você ouviu. O que você ouviu? Porque o que nós ouvimos é isso que determina a nossa história. Vamos orar, fica de pé. Ei. Nossa, demorei, hein? Meu pai. Falei demais hoje, né?
Você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor grite dentro do nosso espírito essa noite. Grite a nossa identidade, grite o nosso real propósito, grite nossa origem, grite nosso destino. Senhor, eu sei que não é fácil, não foi fácil para ninguém, não seria fácil para nós. Os desafios são constantes e contínuos. As crises nos cercam o tempo inteiro. Mas, Senhor, nós não podemos ser mais fracos do que as coisas desse mundo, porque a tua palavra diz que maior que está em nós do que o que está no mundo. E nós tomamos posse da tua palavra, Deus. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor disse. Deus, nós precisamos ouvir o que o Senhor disse de novo. Nós precisamos ser lembrados do que o Senhor disse a nosso respeito, a respeito da nossa identidade, a respeito do que nós somos, a respeito daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, meu Deus. Como nós esquecemos com facilidade, como nós esquecemos com facilidade aquilo que o Senhor disse, como nós esquecemos com facilidade aquilo que um dia nós tínhamos como verdade absoluta. O que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, grite dentro do nosso espírito, grite dentro do nosso espírito a respeito de quem somos, a respeito do que o Senhor disse, a respeito do que o Senhor tem, a respeito do nosso destino e de nossa origem. Nós não queremos, ó Deus, que o Senhor faça afagos. Nós queremos que o Senhor nos afirme. Em nome de Jesus eu oro, Pai, por mim, por cada um dos meus irmãos, esses que estão aqui nesse auditório, aqueles que estão em casa, aqueles que vão ver depois. Grite dentro do nosso espírito a tua verdade sobre nós. Talvez ser lembrado do que o Senhor pensa a nosso respeito, do que o Senhor pensa ao nosso destino, do que o Senhor pensa sobre nós, talvez nos tire dessas crises. O Senhor disse para João que do que nasceram de mulher não tinha ninguém igual a ele. Talvez aquilo foi tudo que ele precisava ouvir. E o que nós precisamos ouvir, Senhor? Fale conosco, em nome de Jesus. Você recebe? Diga: eu recebo. É para mim essa palavra. Eu tomo posse, em nome de Jesus. Eu abençoo sua vida, eu abençoo sua casa, sua família. Que o amor de Deus e a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre você. Vai em paz, Deus abençoe. Domingo, 19 horas, estamos juntos para adorar Jesus. Vai em paz, Deus abençoe.